Se vocês não responderem, eu vou ficar perguntando cada vez mais. Obrigado, Nicolas. João 9. A palavra de hoje é John 9. Thank you, my friend. Aqui, eu falei, né, na última sexta, né? Português, inglês e línguas. Aqui não tem essa não, meu parceiro. Mas o que eu quero falar com vocês nessa noite é a história desse homem que era cego. Cego para a glória de Deus. E o título dessa mensagem é A Dor para a Glória. A dor para a glória. Que glória? A glória de Deus. Não é da dor para a glória, é a dor para a glória. Que glória? A glória de Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para a obra de Deus se manifeste na vida dele. Mas isto aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Ó loucura! Então lhe disse, vá, lave-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram nele. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou os meus olhos e me disse para lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: quem diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho no qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntou a ele: idade ele tem? Ele fala por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram o que ele fez, como ele abriu os olhos. Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então os insultaram e disseram: o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que ele havia sido expulsado. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem:
Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Amém? Aí você pode agradecer, Senhor, muito obrigado porque eu era cego, mas agora eu vejo. Porque ele não veio para esse mundo para te cegar, porque você já é cego, já era cego. Então não faz sentido. Não tem como ele cegar quem já era cego. A gente era cego, a gente não sabia, a gente não conseguia distinguir, né? Separar a mão esquerda da direita. Você e eu, a gente fazia besteira de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer momento, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, a gente era levado por aí, levado por lá, fazendo várias besteiras. Hoje eu estava no trabalho, eu estava compartilhando uma experiência no qual eu me entristeço muito e por isso eu não vou contar ela aqui, mas eu lembro de uma situação que eu não deveria estar, indo para um lugar que eu não deveria estar, um lugar que me trouxe bastante dor, angústia, mas que por algum momento eu não me liguei. Por que eu não me liguei? Porque eu estava sendo levado. Porque eu só estava indo. E aí, quando eu me deparo com aquele lugar, eu me deparo com algo espiritual muito forte. E eu percebo naquele momento, estou fazendo besteira. Eu parei? Não, não parei. Eu continuei fazendo a besteira. Mas, graças a Deus, eu era cego e agora eu vejo. Amém? Glória a Deus. O primeiro ponto, são 3 pontos. Chucutou minha vida. Legal. O primeiro ponto, repete comigo, Jesus viu. O primeiro versículo vai dizer assim, ó, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Quem viu o cego de nascença? Jesus. O cego de nascença viu Jesus? Não. Óbvio que não, ele era cego. Como é que ele ia ver? Naquele momento ele não conseguiu ver, depois ele viu. Mas a grande questão é, não é engraçado observar que Jesus estava passando, estava caminhando, e ao caminhar, ele poderia ver tantas coisas como viu, mas por que ele viu um cego de nascença, alguém com completa e total dor, de ser um excluído, de estar mendigando, e por que ele parou para esse cara? Por que ele parou? A pergunta que eu quero fazer para você é, e eu ouvi isso numa pregação há algum tempo, bom tempo atrás, sobre esse capítulo, mas, o que será que faz Jesus parar? O que faz Jesus parar? O que faz Jesus ficar até desnorteado, entre aspas? Como a mulher do fluxo de sangue, que Jesus fala para a multidão, alguém me tocou. Mas aí os discípulos falam, mas como que alguém te tocou? Claro que te tocaram, todo mundo está te tocando. Como é que você está me perguntando quem foi que te tocou? Aí ele fala assim, alguém me tocou, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então a grande questão está, de que forma, quando a gente tem acesso a Jesus, ou quando Ele nos toca, quando Ele aparece para nós, ou quando Ele nos vê, qual é a nossa resposta? Qual tem sido a sua resposta quando Jesus aparece para você? Jesus viu, Ele tem te visto. Jesus não negocia com o diabo. Aqui é a jurisdição minha, aqui é a jurisdição sua, até aqui eu vou, até lá você vai. Não, irmão. O mundo é do Senhor e a Ele pertence todas as coisas. Aquilo que o diabo faz é somente se o Senhor permitir. Se o diabo quiser fazer algo, ele tem que ir lá pedir, como foi com Jó. Ele tem que pedir. Porque o diabo não tem poder sobre a sua vida se a sua vida já está em Cristo Jesus. Amém? Por isso nós precisamos estar em Cristo Jesus, porque nós sabemos que estamos guardados. Porque se nós não estamos guardados, então nós estamos em brecha, porque eu estou caminhando no pecado. Se eu caminho no pecado, logo eu sou aquele que mente, aquele que dissimula, aquele que manipula, aquele que faz as coisas, e a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Logo, aquele que mente é filho do... É verdade. É só verdade. Verdades nuas e cruas e dolorosas. Mas eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite, que é uma dor para a glória. Porque, me perdoa falar verdades, porque é o seguinte, a sua dor ela vai exaltar para a glória de Deus. Da mesma forma que
o seu bem-estar, da mesma forma que a sua paz, da mesma forma que momentos alegres também vão resultar para a glória de Deus. Mas a gente precisa entender nessa noite é que a dor não é a consequência do pecado ou é uma consequência daquilo que o Senhor quer nos fazer sofrer, não. Aqueles que já estão em Cristo Jesus, se nós estamos passando por processos de dores, então isso vai voltar para Ele em resultado de glória. Então a sua dor, por mais que esteja dolorosa e seja horrível e seja muito difícil, você esteja tentando fugir dela, mas eu quero dizer para você é que, assim como vai dizer lá no 2º capítulo, mas isto aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então você vai poder falar para Jesus hoje, falar assim, Jesus, eu estou com muita dor, eu estou com muitas sensações ruins, mas eu quero que isso resulte para a sua glória. Então você pode falar assim, eu sou cego, eu sou surdo, eu tenho dificuldade com aquilo, eu tenho dificuldade com aquilo outro. Cara, eu tenho muita dificuldade porque toda hora eu caio nesse pecado, toda hora eu caio nessa situação. E aí você vai falar para Jesus assim, Senhor Jesus, eu tenho essa dor. Isso é uma dor. Porque continuar caindo em pecado de estimação, em questões que você tem dificuldade, mesmo você se mantendo e querendo caminhar com o Senhor, é uma dor para você. Porque você que já foi tocado pelo Espírito Santo, você não vai achar lugar lá fora. Não vai. Em nome de Jesus, eu oro por você, de fato, para que você esteja completamente incomodado. Mas esse é o meu amor por você, porque eu poderia estar nem aí. Mas eu desejo realmente que você seja incomodado, porque só existe pão e vinho na casa do Pai. E só existe lugar na mesa na casa do Pai. Porque se você caminhar nas ruas lá de fora, você vai comer comida de serpente, que é comida de pó. É migalha de pão. É tudo isso. Então, aqui, não na igreja física, mas na igreja que somos nós, aqui é lugar na mesa para você, existe um banquete para você. Agora, a grande pergunta é, por que tantas vezes a gente está trocando o banquete para comer pão com mortadela? Por que você está trocando banquete para comer pão com mortadela? Sabe por quê? Porque você tem muita fome de vez em quando e você não sabe saciar sua fome e sua sede no lugar certo. Porque o lugar do banquete às vezes é um pouco mais trabalhoso, você precisa se arrumar, né? Você precisa se arrumar, você precisa caminhar, o pão com mortadela tu compra, come na rua, caminhando e fazendo. Eu estou fazendo uma analogia, espero que vocês estejam entendendo. Mas isso é verdade. Só que o grande problema da nossa geração são os estímulos, são as coisas o tempo todo. Então, qual é a grande questão? É que muitas das vezes nem fome nós temos. Por quê? Porque está tudo sendo jogado na nossa cara o tempo todo. Só que a grande questão é essa, que tantas e tantas as vezes você está com fome, você está com vontade de comer, e existem coisas para você se saciar que são deliciosas, que são na parte de Deus, mas ao invés disso você está comendo cocô. Não só você, eu também. Essa é a verdade. Eu vim para trazer verdade nessa noite. No versículo 2 vai dizer assim, ó, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus responde, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Então, às vezes a gente está assim, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando por isso? Será que fui eu ou foi meus pais? Será que foi aquele pecado há 15 anos atrás que está resultando em dor para mim hoje? Sai desse lugar de vitimismo. Sai desse lugar. Ei, se apega ao lugar de herança no Senhor e da graça e da misericórdia dele, falando, Senhor, eu sei que aquilo que eu planto eu colho, mas eu também sei que a tua graça e a tua misericórdia me sustenta. Meu irmão, deixa eu te contar uma parada. Apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja, matou cristão, fez todas as besteiras falando que era em nome de Deus, mesmo assim ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia, e é o cara que mais fala sobre graça e sobre misericórdia, falando que ele é sustentado por isso. Aí eu e você, a gente comete pequenas coisas e fala assim, ai, Deus não vai me perdoar. Sai desse lugar. Por quê? Porque tantas as vezes o lugar do vitimismo, do coitadismo é o lugar do conforto. Só que o Senhor não te chamou para ser coitado. E eu não estou aqui na papo de coach não, brother, porque assim, é para chorar, é para se quebrantar, é para pedir perdão, é para tudo isso. Só que é para o Senhor, não é para os outros. Porque, inclusive, em Mateus 6, o Senhor vai falar assim, ó, quando tu jejuar, não é para mostrar para os outros. Quando você orar, não é para mostrar para os outros. Então, se você está mal, escolhe as pessoas próximas, escolhe a sua família próxima, mas principalmente se ajoelha e se coloca diante do Senhor.
Porque tantas e tantas vezes eu estou indo na Ana Marta, e Ana Marta, pelo amor de Deus, me ajuda, me transforma. E a Ana Marta está falando para assim, eu não tenho como te transformar, Rodrigo. E aí eu estou pedindo, Ana Marta, por favor, me transforma. Aí a Ana Marta está falando, Rodrigo, eu não tenho poder para te transformar. Só que a gente sabe quem tem poder para nos transformar. E tantas vezes a gente está recorrendo às outras coisas, ao invés de recorrer àquele que pode. Só que você e eu, a gente já sabe disso. Mas o que acontece para a gente não fazer? Talvez seja porque você já está saciado, né? Talvez seja porque você já se alimentou. Porque aquele desconforto, aquela ansiedade, aquela depressão, aquela crise de ansiedade, de pânico, e eu estou falando com propriedade, porque eu tenho propriedade para dizer, ao invés de você buscar na Bíblia, ao invés de você buscar ler, e se derramar, e falando, Senhor, eu preciso desse socorro, eu preciso ser transformado, a gente está indo para o TikTok lá destravar mais ainda a tua ansiedade, pô. Tu tá ansioso, vai para o TikTok, tu vai piorar, pô. Te dá esse anúncio hoje. Amém? Vocês estão bem? Ih, não estão não, mano. Tem uns que estão, outros não. Mas vocês estão entendendo? Sim. Esse é o mais importante. Amém, Jesus. O Senhor faz o que o Senhor desejar. É tudo teu, sempre teu. Sabe qual é o problema, cara? Tantas vezes está enraizado na identidade. Identidade. Você tem dificuldade, tantas vezes, de fazer certas coisas porque você ainda não tem uma identidade firmada em Cristo. Porque, gente, é um processo, tá? Eu sei que é. Eu sei que é. Porque eu estou nesse processo. Então, entender que quando você peca, você pede perdão a Deus e que você está perdoado, é difícil para a nossa mente. Porque a nossa identidade, tantas vezes magoada, com dificuldade, com tantas coisas, ela vem para nos afetar, para dizer que nós não somos perdoados. Aí o diabo vem, solta uma sugestãozinha no seu ouvido, fala assim, tu vai cair de novo, tu vai pedir perdão para quê? Já aconteceu com alguém aqui? Você pecou, aí você falou assim, nem vou pedir perdão porque eu vou cair de novo. Levanta a mão aí. Você já pecou, aí você falou assim, pô, vou pedir perdão, mas pô, vou pedir perdão e vou fazer de novo? Aí tu fala, nem vou pedir. Só o Vinícius, tô usando. Todo mundo já levantou. Todo mundo já levantou a mão. Mas sabe por que eu tô pedindo para você levantar a mão? Não é para te expor, não. É porque se eu tô me expondo, tu vai se expor junto. Porque é o seguinte, rapaziada, isso aqui, ó, o púlpito, é lugar de homem de Deus, da mesma forma que aí é lugar de homem de Deus também, e nada difere da gente. A luta que tu passa é a luta que eu passo. E não tem ninguém maior, não tem ninguém menor, não. Eu falo, quem tá ligado, os moleques que a gente caminha junto e tal, eu falo com eles toda hora, eu falo assim, cara, acorda, mano. Essa parada tá passando, eu passo também, meu camarada. Essa luta que você está passando, eu passo também. E às vezes a gente está lá dando palavras e tá pro outro dia, né? A gente vai acordar e vai falar assim, mano, eu tenho que lutar aquilo que eu estou aconselhando. Mas essa é a vida real cristã, bem-vindo. O único que dava conselho e realmente cumpria 100% era Jesus. Fora isso, está todo mundo na guerra e todo mundo na luta. Só que nós precisamos de uma identidade firmada em Cristo. E a minha palavra não tinha nada a ver com identidade, mas o Senhor quer falar sobre isso. Então eu espero que você ouça, que você realmente grave no seu coração o quanto a identidade ela é fundamental. Só que deixa eu te contar uma coisa, a identidade ela não vai ser formada em Cristo através de uma palavra de púlpito. Não só. Ela não vai ser formada em Cristo através do Vini e da Carol, falando com os adolescentes, Rodrigo, Gabi, com os jovens ou com as nossas amizades, a gente formando isso um no outro. A não ser que a gente esteja 100% usado por Cristo. Porque tantas as vezes a gente quer aliviar a dor do outro, mas na verdade a gente está dificultando ao invés de facilitar. Às vezes o outro precisa passar por processo e a gente está lá amaciando ele. Mas Deus quer tratar ele. E a gente está lá, não, você... E a gente está mimando. E aí quando esse homem, quando essa mulher, quando essa pessoa, ela começa a crescer, ela começa a tomar forma, ela se torna alguém É igual filho. A gente precisa entender quais são os sims e quais são os nãos do Senhor. Quantos nãos você já tomou de Deus aí? Você já tomou mais sim ou mais não de Deus?
Eu tomei só não, quase. E glória a Deus, porque é para a preservação da minha vida e da minha alma. Porque se eu entendo que o Senhor quer meu bem, então tudo aquilo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a nossa identidade às vezes está fragilizada, a gente não entende isso. Então as coisas acontecem mal, mas você fala assim, mas eu queria que isso tivesse acontecido. Eu queria que esse relacionamento tivesse dado certo. Eu queria estar nesse emprego, mas eu queria estar naquela escola, eu queria estar naquela faculdade. Para. Por que não aconteceu? Foi falta de competência sua? Então se torne competente. Agora, você é competente, as coisas não aconteceram. Então você vai falar assim, Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Então eu vou descansar no Senhor, sabendo que eu estou fazendo a minha parte. Ponto. Porque se você faz a sua parte, irmão, Deus vai fazer a dele. Mas não espere que Deus vai fazer a sua parte. Nosso pastor vem falando que a graça é uma escada rolante, só que você precisa colocar o primeiro pé para que essa escada suba. E aí você está na ponta da escada e falando, Senhor, eu quero experimentar a Tua graça. E a escada está indo, e ela não para de ir, porque ela é rolante, então ela sempre volta. É isso, né? O significado, entendeu? Rolando. É isso. Agora tu pegou. E a escada também, porque é... Enfim. Exato. E ela está indo. E ao invés de você dar o primeiro passo, você está esperando que essa escada rolante ela recue um pouco mais para que ela te busque. Aí não dá, né? Posso te fazer uma pergunta nessa noite? Quando é que você vai dar seu primeiro passo? Não tem mais nenhum bebê, nenhuma criancinha aqui. Quando é que você vai dar seu primeiro passo? E falar assim, Senhor, faz de mim o que o Senhor quer de verdade. Eu abandono os pecados, eu me arrependo por tudo aquilo que eu tenho feito de errado e eu decido viver para o Senhor de verdade. Quando é que você vai dar esse passo? Eu vivi minha vida toda dentro da igreja. E em vários momentos tive várias experiências com Deus. E eu fui batizado no Espírito Santo, e eu recebi muito de Deus, e eu caí orando em línguas, eu fui jogado ao chão, eu me ajoelhava, eu passei réveillões dentro da igreja, batendo cabeça e ficando doidão, não sei o que, no Espírito Santo, tudo isso. Mas eram momentos que o Senhor me encontrava, mas eu não me esforçava para me encontrar com Ele. Em 2015, o Senhor me encontrou, e Ele falou assim, Rodrigo, eu preciso que você dê o passo. E eu falei assim, Senhor, eu dou o passo. E o meu passo foi jogar aquelas cervejas fora, vocês já estão cansados de ouvir essa história. Quem nunca ouviu, depois me pergunta. Mas o Vini, né, ele diz, inclusive, eu acho que se bobear ele conta melhor que eu, a minha história. Com detalhes mais ricos. Quando que você vai dar esse primeiro passo? Vai ser hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Pontos importantes. Ele era cego. Perceberam? Vocês se ligaram nisso, né? É importante isso. Vocês perceberam que ele também era deserdado? Afinal, ele era um homem que tinha paz, mas estava mendigando. E aí? É o processo contrário do filho pródigo, né? Que pega a herança e vai embora. Ele é o processo contrário. Ele, a partir do momento que ele se tornou homem, que é ali mais ou menos aos 12, 13 anos do homem judeu, pela lei, ele podia ser, ó, mete o pé. Por quê? Porque quem nasce deficiente ou nasce com doença era um sinal de quê? Maldição. Muito obrigado. E sabe o que o pessoal fazia? Com esses amaldiçoados, com esses deficientes, o pessoal tinha um costume, sabe de quê? Quando passava perto, insultar, falar, você não merece, você é um pecador. Sabe outra coisa que eles faziam também? Eles cuspiam no chão. Espero que alguns já estejam fazendo conexões. Amém. Jesus usa de tudo para nos curar. Jesus transforma qualquer coisa para nos curar. Jesus transforma a nossa dor resultando em glória para Ele. Siloé é o enviado. Jesus simplesmente manda o ex-cego
e as águas do enviado. Quem é o enviado? O Messias prometido. Então, na verdade, o que Jesus está falando? Ex-cego, porque ninguém fala o nome dele. Então, ele é ex-cego agora. Ou homem de visão? Homem visionário? Homem visionário é maneiro. Homem visionário, vá até as águas do enviado. Por quê? Porque a partir de agora, você experimentou dessas águas do que eu te enviei, mas a partir de agora você também está sendo enviado para proclamar as boas novas. Por quê? Porque ele pode falar as promessas que haviam no Antigo Testamento, que os cegos veem, ele era o testemunho vivo, os cegos veem. Para a gente ir finalizando, eu achei muito interessante, quando eu subi aqui, aí eu olhei ali uma pergunta, né? Qual é a pergunta? O que Jesus fez na sua vida? E o terceiro ponto, e aí para que você possa ter me acompanhado, a primeira é que Jesus ele vê, ele viu. O segundo é uma dor para a glória de Deus. E o terceiro ponto é respostas diante dos problemas. Respostas diante das dores. Respostas diante do caô. Eu só não escrevi isso aqui porque eu ia acabar me confundindo. São 6 perguntas que esse homem visionário, a partir de agora, ele começa a lidar. A primeira pergunta é o que está no versículo 10. A pergunta vai ser: então como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus ministrou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhes perguntaram: onde está esse homem? Não sei. Pergunta 2. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em seus olhos, e eu me lavei e agora eu vejo. A terceira é: tornaram, poder perguntar ao cego, que diz respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Profeta é todo aquele que é enviado por Deus e que fala por Deus. Ele é um homem enviado por Deus nessa terra para falar no nome de Deus. Até esse momento, essa é a visão que ele tem. É ou não é? É ou não parece com a mesma visão da mulher no poço? Que ela vai falar assim: verdadeiramente vejo que tu és profeta. Aí Jesus: até que sou. Mas não só isso. Eu sou também. Eu sou também. Quarta, pela segunda vez chamaram um homem que lhe fora cego e lhe disse: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Então, para a glória de Deus, esses homens estão chamando Jesus de pecador. Mas aí o cego respondeu: não sei se é pecador ou não, porque eu não vou cair na picuinha de vocês e na palhaçadinha de vocês, porque é isso que se fosse eu responderia. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Por quê? Aí eu ia incrementar, né? Por quê? Porque eu estou cego há muito tempo ali, vocês falam que não pode nada. Inclusive, ele vem, me cura, agora eu vejo, vocês estão fazendo palhaçada falando que é sábado, que eu não posso ser curado. Eu que fui curado, amigão. Vocês estão vivendo aí, hipócritas, né? Hipócritas. Cuidado, tá? Que a gente possa ter cuidado, para que a gente não seja essa pedra de tropeço na vida dos outros também. Com aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem curado, aquilo que o Senhor tem manifestado. Que você não seja daquele que atrasa o outro. Daquele que está vendo o outro lá derramado, se entregando para Jesus, e você fala assim: nem sei se é Deus mesmo. E isso aí é pura emoção, daqui a pouco passa. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Incentive. Passou, vai lá, busca de novo e fala assim: vambora, agora vai. E é isso. Sabe por quê que é isso? Porque Jesus é exatamente assim com a gente, ou não é? Tu já caiu alguma vez? Eu já caí várias vezes, mas o Senhor sempre estava pronto para me levantar. E eu pronto para seguir com Ele. Se o Senhor te levantar, siga com Ele. Não seja covarde. Não caminhe para trás, caminhe para frente em ousadia, em nome de Jesus.
Ele respondeu: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram o que ele fez, como lhe abriu os olhos. Aí ele já estava irritado. É minha interpretação, ok? Minha interpretação para todas as... Mas pega a fita comigo. Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Eu estou falando, mas vocês não querem ouvir. Ponto. Irritou. A minha mulher, ela faz isso comigo. Ela fala exatamente dessa forma. Eu já estou falando há um tempão e você não ouve de jeito nenhum, não sei o que, aí tem que acontecer algo ruim para você perceber que eu estou falando. Sábia mulher, tantas vezes, mas nem sempre. Porque também não pode ser perfeita, né? Nem complicada. Essa, enfim. Por que querem ouvir outra vez? Hein? Ele perguntando para os fariseus: por que vocês estão querendo ouvir de novo? Estão tentando achar contradição, né? Estão tentando achar causada, mentirada, né? Aí ele vai e faz a provocação, que é maravilhosa. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Tipo assim, também querem ser discípulos dele? Ou seja, esse ex-cego, homem visionário, ele está nesse momento falando assim: agora eu sou um deles. Por quê? Porque eu era cego, agora eu vejo. Como eu posso negar tudo aquilo que eu tenho visto? Como eu posso deixar de falar de tudo aquilo que eu tenho visto? Como? Tem como? Tem como quase morrer, Ana Marta, e depois da quase morte não falar de Jesus? Não tem como. Essa é a resposta, não tem como. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu os olhos, sabendo que Deus não ouve pecadores, mas ouve um homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos do cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Fatality. Aí é fatality. Eles perderam a discussão. E aí, como qualquer pessoa que perde a discussão, eles falam, diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de ensinar? E o expulsaram. Como toda pessoa mimada, é aquela coisa, né? O moleque que chegou com a bola na quadra, não sei o que, ele é ruinzinho, bababá, e aí tá lá, aí não ganha nada e tudo mais, a pessoa vai dar um drible nele, dá um balão, não sei o que, o menino fica chateado, o que ele faz? Se eu não posso, ninguém mais pode. É isso. Foram expostos, completamente expostos. Mas aí tem uma última pergunta, a mais importante de todas, que é a pergunta feita por Jesus. Jesus então ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem, o quê? Você já tem o quê? Porque tá... Jesus disse: você já o viu. De que forma ele viu? Com os olhos. Com os olhos. Mas olha que interessante, porque parece redundante para mim e para você ver com os olhos, mas para ele era uma novidade. E graças a Deus, eu e você, nós éramos cegos espirituais. E quando o Senhor abriu a nossa visão, quem era a pessoa que estava na nossa frente? Jesus. Assim como ele. Tomou a cusparada nos olhos, com terra, voltou. Voltou a enxergar não, porque ele nunca nem tinha enxergado. E a primeira pessoa que ele enxerga é o amado da alma dele. É o amado da nossa alma. Aquele que muda todas as coisas. Aí Jesus completa, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Então eu quero
Você pode se colocar de pé, por gentileza. Eu sei que hoje é uma noite particularmente, não tão particularmente, mas é uma noite que o mundo espiritual está chacoalhado e que o diabo está fazendo gracinha e que o diabo tem completo desejo contra você e contra a sua alma. Ele realmente, o desejo dele é te matar, o desejo dele é acabar com você. Porém, existe um valente muito mais forte e o valente já está na casa e o nome dele é Jesus, amém? Glória a Deus, para você que crê. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, Pai, assim como Moisés, Senhor, transforma o nosso coração. Vem transformar completamente as nossas dores, a nossa identidade, tudo aquilo que nós carregamos de traumas, de dificuldades, todo bullying, toda zoação sofrida, tudo aquilo que nos magoou e nos faz sofrer até hoje. Todas as coisas, Senhor, aqui no nosso coração, no lugar dos sentimentos, Senhor, em nome de Jesus, que muitas das vezes nós não abrimos e não falamos para ninguém. Aquelas dores que ninguém sabe, Senhor, tantas das vezes de um abuso sexual, de um abuso psicológico, de apanhar, de ser realmente uma pessoa que foi espancada, Senhor, e tantas coisas que já podem ter acontecido conosco. Mas, Senhor, em nome de Jesus, vem e toca o nosso coração, Senhor, e que as nossas dores resultem em glória para o Senhor, e que tudo aquilo que ainda dói em nós, mas que seja para a Tua glória, mas vem nos curar, vem nos transformar, vem tocar na nossa humanidade para que a gente seja completamente dependente do Espírito Santo, e que nós sejamos pessoas que não nos movemos pela cegueira mais, mas que nós nos movemos pela visão do Cristo. Em nome de Jesus, Pai, agora coloca a mão nos seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelos olhos. Senhor, em nome de Jesus, que a visão se abra completamente e a visão espiritual seja clara e que esses jovens e esses adolescentes sejam pessoas de visão. Uma visão não natural, mas uma visão espiritual, porque tudo aquilo que é espiritual toca o natural também. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar e que os nossos olhos, Senhor, assim como está em Jó 31:1, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos fazer pacto com os nossos olhos, para que nós não olhamos para as mulheres de maneira impura. Aí você vai dizer, menina, a mesma coisa, que você faz pacto com os teus olhos para não olhar para um homem de maneira impura. E se você tem dificuldade na homossexualidade, você vai dizer, eu não vou olhar de maneira impura para ninguém, eu não vou olhar de maneira impura para nenhum sexo, porque deixa eu te contar uma coisa, se você tem dificuldade na sua sexualidade hoje em dia, o Senhor vai tocar, mas não tem problema não, você não é qualquer pessoa, você não é um escárnio, você não é uma pessoa que foi mal produzida, você não é uma pessoa que o Senhor não desejou, é porque aconteceu algo dentro da sua identidade que foi mexida, mas o Senhor, Ele pode curar, o Senhor, Ele pode transformar. Então não acredite nas mentiras de Satanás, não acredite nas mentiras da sociedade, não acredite nas mentiras desse sistema, porque o Senhor te transformou, menina, numa princesa, e você é uma princesa do Senhor. Ei, homem, eu sei que a sociedade fala para tu ser brabo, para tu ser homem, para tu ser sinistro, para pegar várias mulheres, mas não, o Senhor te chamou para ser príncipe, o Senhor não te chamou para ser um escravo da sua pornografia, Ele não te chamou para ser um escravo da sua sexualidade, Ele não te chamou para ser escravo da sua genitália. O Senhor te chamou para você fazer um pacto com os teus olhos, para com Ele, para que você viva uma vida de verdade. Em nome de Jesus, Senhor, toca os nossos olhos, para que nós sejamos daqueles que carregam a cruz, e que carregam a Tua luz, e que caminham segundo o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós fazemos pacto com os nossos olhos, e que nós não olharemos impuramente para ninguém, Senhor, em nome de Jesus. E que os nossos olhos estejam impactados pela imagem do Cristo ressuscitado, que morreu na cruz do madeiro em nosso lugar, e que Tua mão sangrou, os Teus pés sangraram. Ah, Senhor, vem transformar, Jesus, nós precisamos da Tua transformação, nós não damos jeito sozinho, nós precisamos do Senhor. Ai, Jesus, coloca a mão nos seus ouvidos agora. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz efatá, que se abram os ouvidos, porque como negaremos daquilo que temos visto e ouvido? Pai, nós precisamos ver, mas nós precisamos ouvir, porque Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Senhor, em nome de Jesus, que os ouvidos estejam completamente conectados ao Espírito Santo de Deus. E que em nome de Jesus, se você ainda não recebeu do Espírito Santo nessa noite, receba, pelo poder que existe no nome de Jesus. Se você tem o desejo de receber o Espírito Santo, porque você acha que ainda não recebeu, levante sua mão que alguém vai orar com você e você vai receber nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, proclamamos o Teu nome, nós cremos que nós não negaremos e não podemos negar aquilo que temos visto e nós temos ouvido. Senhor, em nome de Jesus, toca completamente nas nossas emoções, na nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas emoções não sejam mais paralisadoras para nós. Que por mais que muitas vezes a gente fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Senhor, em nome de Jesus, nós seremos pessoas de carne zero, com pessoas que realmente têm um Espírito avivado, um Espírito semelhante a de Jesus Cristo, um Espírito forte e pronto para a batalha, de ousadia completa de caminhar segundo o Teu desejo, a Tua manifestação e tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos. Agora você vai tocar na sua boca. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Toca nos nossos lábios para que sejam lábios santos. E que da nossa boca não saia palavrão e que se você fala palavrão você seja incomodado. Em nome de Jesus, Pai, que da nossa boca não saiam palavras torpes. Que da nossa boca não saiam palavras de sacanagem. Senhor, em nome de Jesus, que da nossa boca não saiam palavras que desagradam ao Senhor. Que da nossa boca não seja alimento de fofoca para magoar, para chatear e para trazer coisas erradas para o outro. Mas que da nossa boca, toca na sua boca e fala assim: da minha boca sairão as verdades do reino. Porque eu sei e creio que o Senhor me chamou para ser profeta nessa geração. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, porque eu desejo uma geração de nazireus, pessoas que não estão preocupadas com a reputação, pessoas que não estão nem aí para o olhar dos outros, pessoas que caminham completamente na contramão desse sistema, pessoas realmente de um coração carregado do Teu Espírito, de coração realmente, Pai, não simplesmente das vestes que estão externas, não simplesmente dos cabelos longos externos, nem, Senhor, do descalço que aparece para o outro, mas que principalmente os nossos corações sejam corações contritos e cheios de compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Agora você vai botar a mão na sua barriga assim, ó. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Aqui, Senhor, onde nós cremos que existe a manifestação do Teu Espírito Santo no nosso espírito. Hoje você vai falar assim: Espírito Santo, habita no meu espírito. Faz morada em mim. E tira tudo que não é Teu. Nós declaramos, Jesus, que o mais valente já chegou nessa casa. E que existia um valente no nosso espírito, ele foi expulso nesse momento. Porque nós cremos, professamos e falamos da verdade do reino de Jesus. E nós veremos sinais, maravilhas, e nós veremos a Tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dá um aplauso.